Olá, boa tarde a você que nos acompanha em Teresina e também no interior do estado. Como nós já havíamos falado a semana inteira e feito o convite para quem nos acompanha na TV O Dia, em Teresina e no interior do estado, hoje nós iremos fazer uma cobertura especial das eleições em todo o Piauí e também nas principais cidades do Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, nós ficaremos em definitivo até os resultados das principais cidades do Piauí, em primeiro lugar Teresina, que é o maior colégio eleitoral, uma disputa muito acirrada. Quem acompanha o dia a dia dos candidatos, o processo eleitoral, pôde perceber claramente essa disputa acirrada, inclusive nas pesquisas eleitorais, principalmente as pesquisas divulgadas esta semana, na semana que antecedeu a votação. E tem as principais cidades também do interior, tem Parnaíba, tem Picos, tem Oeiras, tem Floriano, São Raimundo Nonato, muitas cidades importantes, muita gente também nos acompanhando dessas cidades. E você fica conosco. A audiência rotativa é sempre bom lembrar, pode sair, se tem algum compromisso, alguma coisa, mas quando voltar nós estaremos aqui também. Então se você tiver que sair, já sabe, quando voltar é só sintonizar aí no 9.1. Nessa jornada, que não é uma jornada fácil, uma jornada longa, uma jornada de muita análise, de muitos números, de projeção de cenários, eu terei aqui a honra, a companhia do professor Germano Moura, está aqui, professor, e mesmo com um pequeno problema em função do voleibol, mas fez o esforço de estar aqui conosco. Professor, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, agradeço. Oportunidade importante para discutir o pleito eleitoral do Piauí, principalmente de Teresina. Muito obrigado pelo convite. Aproveitar aqui a oportunidade, professor, fazer aqui uma Wikipídia sua mesmo, aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Quem é o professor Germano Moura? O professor Germano Moura é sociólogo com mestrado em ciência política e professor de sociologia do Instituto Federal do Piauí. Estudo essa área de política, há mais de 20 anos. E acompanho fazendo análise de pesquisa, realizando pesquisas eleitorais de cunho qualitativo, grupo focal, né? De 2014 para cá, praticamente todos os pleitos a gente realizou pesquisas qualitativas, tanto para o governo do estado como para a prefeitura, principalmente a prefeitura de Teresina. Obrigado, professor, vai ficar conosco até o final da cobertura e essa figura que você já conhece, que você já acompanha todos os dias, Nathanael Souza. Natan, obrigado mais uma vez pela companhia. Obrigado, Douglas. Prazer estar aqui com você nessa cobertura especial. Prazer também estar com a nossa audiência aqui na O Dia TV. Durante todo o dia você de casa acompanhou a movimentação, o voto a voto, o voto dos candidatos aqui em Teresina e também a movimentação nas sessões eleitorais. E agora, a partir desse momento, você acompanha toda a nossa cobertura na apuração e também a repercussão, né, do resultado da eleição 2024. Prazer estar aqui com o professor Germano, também com a nossa colega Ana Cristina. Ana Cristina Guedes também, jornalista, que você que nos acompanha conhece também, está sempre aqui participando conosco, nos momentos importantes, nas análises, como é esse momento agora, o pleito eleitoral de 2024. Ana, prazer tê-la aqui novamente, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer. Eleição, política, faz parte da vida da gente, né, do nosso dia a dia, da importância da nossa cidade. E sim, vamos ter um bom debate, porque foram eleições muito longas. Se a gente for pensar, a gente assim respira hoje, finalmente, o grande dia chegou. E aí, quando a Ana fala em eleições longas, nós estamos falando de uma mudança, por exemplo, na quantidade de dias, no período efetivamente eleitoral, houve uma diminuição no número de dias, mas você tem a pré-campanha, então tornou-se maior, inclusive, do que se a gente considerasse o período anterior de campanha eleitoral. Mas nós vamos discutir isso daqui a pouco, porque agora eu vou ao vivo à sede do Tribunal Regional Eleitoral com o repórter Zan Viana. O Zan está ao vivo desde cedo, trazendo as atualizações da Justiça Eleitoral, urnas que foram trocadas, trabalho da polícia, toda a logística para que o eleitor possa exercer a sua cidadania neste dia 6 de outubro. Zan, boa tarde. Quais são as novidades atualizadas do TRE? Transmitir diretamente para os computadores que
Boa tarde, Douglas. Boa tarde, telespectadores, mais uma vez da UDIA TV. Bom, estamos aqui ao vivo no TRE Piauí, no Centro de Divulgações das Eleições 2024. Foi divulgado agora as ocorrências, né? Foi o segundo boletim, né, das ocorrências dessas eleições em todo o estado do Piauí. Foram 20 ocorrências do dia 4 até hoje, 16 ocorrências só no dia de hoje, no dia da votação. 4 cidades com problemas de urnas. Essas informações foram passadas pelo presidente do TRE aqui do Piauí, o desembargador Sebastião Martins Ribeiro. Nesse momento, ele está respondendo questões, perguntas dos jornalistas. Junto com ele tem toda a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, também ao lado também o juiz Paulo Roberto Barros, que é presidente do Comitê de Segurança das Eleições, e também representantes das forças de segurança. Nesse momento ele responde, como eu falei, perguntas dos companheiros jornalistas, e vamos abrir um pouco para ouvir a resposta. Já passei para ele esse seu questionamento, ele já vai providenciar para que nas próximas eleições o Brasil todo não utilize mais as urnas de 2013. Felizmente nós temos poucas urnas aqui no estado do Piauí, porque, como eu disse, 80% das nossas urnas são urnas mais modernas. Mas esse fenômeno ocorreu em todo o Brasil. Goiás está um problema muito sério em Goiás, porque são urnas mais antigas, né? E todas essas urnas já foram substituídas, né? Tá? Apenas o seguinte, algumas urnas, quando tem uma interrupção, ela é reinicializada. Isso, como eu disse, vai atrasar a votação nesses 4 municípios, né, que eu falei: Palmirais, Amarante, Avelino Lopes e Regeneração. Presidente, nós estamos ao vivo na UDIA TV. Eu gostaria que o senhor fizesse só um resumo para o nosso telespectador, né, da votação hoje em todo o estado. Eu sei que o senhor já passou as ocorrências, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação das eleições no dia de hoje. Nós tivemos as eleições tranquilas, graças à atuação de todas as forças de segurança, das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público presente. Então foram as eleições tranquilas. Tivemos mais de 20 ocorrências, né? Algumas prisões em flagrante, tem 3 presos com tornozeleira eletrônica, muitos crimes são afiançáveis, outros basta apenas um TCO, e tivemos problemas sim com urnas eletrônicas, 41 urnas eletrônicas já foram substituídas. E como eu disse, isso vai principalmente em 4 municípios, Palmirais, Amarante, Avelino Lopes e Regeneração. Possivelmente o processo de votação e apuração vai demorar um pouco em decorrência desse problema técnico das urnas eletrônicas. Muito obrigado. Douglas, então, foram as palavras do desembargador Sebastião Martins, que é o presidente do TRE, que acaba de declarar encerrada aqui a divulgação do segundo boletim. A gente continua por aqui no TRE Piauí, né, para mais informações, agora que foram encerrada, né, a votação. Então, em breve, a gente entra com mais informações. Eu volto com você. Daqui a pouco você volta, você tem prioridade aí do Tribunal Regional Eleitoral. Qualquer momento você volta ao vivo. Sempre que tiver novidade, é só acionar a produção, a gente retorna ao vivo e daqui a pouco a gente conversa novamente. Até já. Obrigado, Zanviana. Bom, o professor Germano estava falando aqui enquanto o Zan participava. Você viu aí o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, fazendo um balanço educadamente, já tinha feito esse balanço, mas o Zan pediu por nós estarmos ao vivo e o desembargador, o presidente, fez esse balanço. Algumas pessoas presas, dinheiro apreendido, urnas foram trocadas, 42 urnas trocadas, são 4 municípios atingidos diretamente com a troca das urnas eleitorais. E eu vou começar com o professor. Professor, eu acho que foi um pleito. Se a gente olhar as redes sociais, que hoje, e já vem sendo há algum tempo, e nessa eleição cada vez mais, e a tendência é que seja um termômetro importantíssimo, a gente viu muito acirramento nas redes sociais, viu acirramento também nas ruas. E muitos especialistas até demonstravam, dias atrás, uma certa preocupação com esse dia 6 de outubro. De haver conflito, muitas prisões,
mas o senhor, inclusive, ressaltava aqui, conversava enquanto o Zan participava, que foi um dia relativamente tranquilo. Se a gente considerar todo o estado do Piauí, né? Muito tranquilo, foi uma eleição segura, né, tranquila. Geralmente as redes sociais elas passam um termômetro que não necessariamente é aquilo que vai acontecer de fato nas ruas, na materialidade, né? Porque no mundo virtual as pessoas sempre se empolgam, estão ali seguras, ou às vezes pelo anonimato, ou então seguras pela distância da vida virtual, né, em função do que é normal nesse contexto, mas praticamente no sentido mais pragmático da coisa, não interferiu, né? Ninguém chegou às agressões físicas, ou mesmo simbólicas, ou psicológicas, etc. E tal. Foi uma eleição muito tranquila, até porque, como a gente tinha falado antes, foi uma eleição longa, né? A Ana Cristina estava falando, né? Uma eleição muito longa, uma pré-campanha muito longa, uma polarização em Teresina muito cedo também. Eu acho que isso foi dando uma certa conformidade no pleito, uma certa formatação que levasse a esse caminho. Meio que o cenário contribuiu para que fosse nesses termos de tranquilidade e segurança para todo mundo. Ainda bem, né? Natan, você estava falando sobre as informações que chegaram sobre Silvio Mendes e Fábio Novo, aonde os candidatos que polarizaram a eleição vão acompanhar a apuração. É isso, viu, Douglas? Recebemos agora há pouco essa informação das assessorias de imprensa dos dois candidatos, né? O candidato Silvio Mendes, do União Brasil, vai acompanhar a apuração em casa, ao lado da esposa e familiares, né? Em casa ali na Zona Leste de Teresina, bem próximo ao comitê de campanha dele, né? A sede também do União Brasil. Já o candidato Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, vai acompanhar a apuração em seu escritório político localizado no bairro São Cristóvão, né? Os dois candidatos, como sempre, vão estar aí ao lado de apoiadores, de lideranças políticas que acompanham sempre esse momento de apuração, né? Que é um momento tenso, né? Um momento de muita expectativa, e os dois candidatos vão fazer todo esse monitoramento, né, das primeiras sessões eleitorais, também da apuração voto a voto. E os dois candidatos, a informação das assessorias é que os dois candidatos devem conceder entrevista coletiva logo após já uma definição do resultado. Lembrando que são 5 horas e 11 minutos, os portões foram fechados já, às 5 em ponto, como previa as regras da eleição, como acontece em toda a eleição, 5 da tarde. Aliás, pela primeira vez esse ano, o Brasil vai ter eleições no mesmo horário, todo o território nacional. Então, 5 da tarde, os portões são fechados. Quem está dentro recebe uma senha, vota. Se for necessário, a sessão fica aberta até a última pessoa votar, que está dentro. Mas após as 5, ninguém entra mais. Ana Cristina, o professor Germano falou de polarização. E aí, essa polarização foi cedo. Quer dizer, nós tínhamos Silvio Mendes já lá atrás definido como candidato do União Brasil. Vimos digamos, as prévias do Partido dos Trabalhadores, até se chegar ao nome de Fábio Novo. A partir daí, a eleição polarizou. A gente pode afirmar, Ana, que em nenhum momento, até agora, neste instante, houve a consolidação de uma terceira via que pudesse nos permitir contar com a certeza de um segundo turno? Douglas, eu acho que não. Eu acho que essa ideia de terceira via foi uma ideia que morreu, né, sem nem ter nascido. Mas ficou muito bem definido os pré-candidatos, né? Como a gente falou no início, foi uma eleição muito longa. Ela começou no ano passado. E talvez a gente hoje está falando que as eleições foram tranquilas, o processo eleitoral, o dia da eleição foi tranquilo. Talvez na pré-campanha tenha sido muito mais acirrado do que o dia de hoje. No dia de hoje a pessoa vai leve, vai para cumprir o seu papel de cidadão. Né? Sobre a questão da polarização, eu acho que não, acho que foram duas coisas que ficaram muito bem definidas. Não sei se o professor concorda comigo, mas ficou muito bem definidos os nomes. Teve aquela disputa inicial, principalmente no União Brasil, né? Ainda teve aquela mudança, aquele movimento, né, de pré-candidatos que desistiram e que foram para outro partido, enfim, a gente acompanhou isso na pré-campanha. Mas uma vez definido nome Silvio Mendes, nome Fábio Novo, ficou uma coisa muito tranquila
para cada um fazer a sua campanha e direcionar o seu discurso e a sua mensagem e a forma de se comunicar com esse eleitorado de Teresina. E aí, na hora da gente falar de comunicação desse eleitorado teresinense, já é uma outra história, né? Porque o modo de se comunicar do PT é um, modo de comunicação do Silvio Mendes é outro, né? Do União Brasil é outro. E entra, sim, essa questão da polarização. Figuras nacionais, elas têm peso nesse momento. Agora também tem um ponto, eu estou me estendendo, eu acho que eu já estou me antecipando em algumas coisas. Tem a importância das figuras, das lideranças regionais. Mesmo que tenha, né, essa presença forte de lideranças nacionais, como presidente e ex-presidente, né, ou outros parlamentares de nome, tem a força da liderança, né? Fábio Novo, enquanto PT, Silvio Mendes, enquanto União Brasil, e localmente dentro de Teresina. Esse é um ponto que a gente precisa considerar nesse debate que vai se dar aqui no resultado das eleições. Falando em resultado das eleições, nós já temos os primeiros números de Teresina. Tem como colocar na tela já o resultado parcial, ainda no início, né? É o resultado direto da página do Tribunal Regional Eleitoral. São poucos votos, pouquíssimos votos ainda, mas nós temos nesse início o candidato Fábio Novo do PT liderando com 59,48% dos votos, 182 votos apenas. Dá para tirar o G6 aí, por favor, do lado? Isso. Então, você está vendo aí, é bem no início ainda, mas já é. A apuração já são números que chegaram ao Tribunal Regional Eleitoral. Em segundo, o Silvio Mendes, do União Brasil, com 38,24%, 117 votos. Mesmo nesse comecinho, você já vê uma proximidade de números dos dois. Então, nós temos em terceiro o candidato Dr. Pessoa com 1,96% dos votos, são 6 votos. Em seguida vem o candidato do Partido Novo, o professor Tony Kelly, com 0,33%, um voto. Dá para subir aqui? Eu tenho que subir aqui ou dá para subir lá? Ah, tá. Então vamos lá. Oi, não, Natan? Se você atualizar aí a página, vamos lá. Olha só, tá aí a atualização. Ó, atualização já tem Fábio Novo do PT com 52,04% e o candidato do União Brasil, Silvio Mendes, com 44,56%. Né? Então nós temos aí a polarização se confirmando entre Fábio Novo e Silvio Mendes. Aí vem o prefeito Teresina com 15 votos, 2,55%. 3 votos para Tony Kelly, do Partido Novo. Lourdes Melo, 1 voto. Vou baixar aqui para a gente ter uma ideia mais ampla. Aqui, pronto. Aí nós temos apenas 0,12% das sessões totalizadas. O candidato do PSOL, Francinaldo Leão, tem 1 voto, nenhum voto para Geraldo Carvalho, do PSTU, nenhum voto para Teocírio Alencar, do Mobiliza. E aí, ó, Santiago Belisário também não teve nenhum voto. Vamos lá, atualizado, aí já houve uma mudança, olha aí. 47,97% dos votos para Silvio Mendes, do União Brasil, 685 votos. 47,76% para Fábio Novo, 682 votos. Já atualizou, Natan? Aí, aqui agora, Teresina, tempo real aqui, olha aí. E vem em terceiro lugar o Dr. Pessoa, candidato do PRD, com 36 votos. Então, pode deixar na tela a página do Tribunal Regional Eleitoral, porque eu vou começar com o professor Germano. Professor, haja polarização, né? Já era esperado, né? Assim, se você acompanhar as pesquisas que já vem demonstrando... Mudou novamente. Fábio Novo volta para a liderança. Pois não, professor? Essa polarização... Vamos começar falando por que houve essa polarização, né? E é uma máxima que está acontecendo nas eleições das principais cidades do país, não só Teresina, não só do Piauí. Já há uma correlação direta entre o desempenho eleitoral dos prefeitos bem avaliados. Todo prefeito bem avaliado, a correlação é que ele vai ter um desempenho eleitoral satisfatório e provavelmente será
reeleito. Isso já vem sendo demonstrado. O outro ponto é que esses prefeitos também bem avaliados também têm a condição de eleger o seu sucessor, né? Aquele que é indicado por ele. Então, se a aprovação da gestão do detentor da cadeira do Executivo, ele com certeza vai se reeleger ou eleger o seu sucessor. O inverso também é proporcionalmente verdadeiro. Uma gestão mal avaliada, um prefeito com índice de rejeição alta, ele também tem dificuldade de se reeleger, como também terá dificuldade de eleger o seu sucessor. É porque a eleição é como um vestibular, né? O povo vai aprovar a gestão de 4 anos. Não é uma questão só de 2 anos. Então, às vezes, o prefeito ele é julgado pelo conjunto da obra, e não apenas pelo que ele fez no último ano ou nos últimos 2 anos, mas o conjunto da obra depõe contra ou a favor do candidato à reeleição ou aquele que vai ter o seu sucessor. Se você pegar aí um exemplo das principais cidades do Piauí, todos os prefeitos bem avaliados estão praticamente encaminhando a vitória dos seus aliados ou dos seus indicados ou a sua reeleição, né? E aí, atualizando, coloca na tela o painel do Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos Silvio Mendes com 1.517 votos, 49,59%. Lembrando que esse percentual que você acompanha na tela é um percentual de votos válidos, já é o percentual de votos válidos. Então, buscando uma fotografia de momento, nós teríamos segundo turno. Tirar essa fotografia agora, teríamos segundo turno, que é necessário 50% mais um, mas estamos muito longe. Mas 49,59% para Silvio Mendes, 45,83% para Fábio Novo, com 1.402 votos. Primeiros números da apuração, com 0,65% das sessões totalizadas. Natan, eu acho que esse momento agora, aí quase 4%, acho que é o momento que o candidato Silvio Mendes mais se distanciou de Fábio Novo, né? Mendes assume a dianteira nessa apuração. É claro que é muito cedo ainda para cravar um resultado, são apenas 0,65% das sessões totalizadas, mas já é um cenário que nós vamos acompanhar, sem sombra de dúvida, durante todo esse processo de apuração, esse cenário polarizado entre os dois candidatos, Silvio Mendes, do União Brasil, Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, né? E é algo que já vinha sendo demonstrado pelas pesquisas ao longo dos últimos meses, essa polarização, né? O cenário de uma disputa voto a voto. Eu acredito, viu, Douglas, que a eleição de Teresina neste domingo vai ser a mais disputada dos últimos 12 anos, né? Vai ser uma disputa, inclusive, bem próxima do que nós acompanhamos em 2012, né? A disputa entre o então prefeito Firmino Filho, o então prefeito Eumano Ferrer e o ex-prefeito Firmino Filho, que voltou à prefeitura em 2012. Né? Lembrando aquela campanha, o saudoso prefeito Firmino Filho venceu a eleição por cerca de 10, 13 mil votos, maioria. Uma diferença mínima, muito pequena. Lembrando que aquele quadro era mais ou menos o seguinte: o ex-prefeito Firmino Filho estava praticamente só, em termos de apoio, de liderança, e você tinha o Mano Ferrer, prefeito de Teresina, com governador, senadores, 8 dos 10 deputados federais, acho que todos os senadores, e 24, 25 dos deputados estaduais, dos 30. Então era assim, um apoio maciço do presidente da República, Lula, na época. Então, assim, era Dilma, enfim, todo o PT apoiando o Eumano Ferrer. E ali acho que foi uma vitória épica do saudoso prefeito Firmino Filho, que voltou à prefeitura após esse embate acirradíssimo com o então prefeito Eumano Ferrer. E aí, mais atualização: 50,23% dos votos para Silvio Mendes, 1.851, 45,21% dos votos para Fábio Novo, 1.666 votos. Então, aí já mudou. Uma fotografia de agora não teria segundo turno, né? Então, vamos acompanhar. Mas só 0,76%. Nem temos 1% ainda dos votos apurados. Tem muitos votos ainda, Ana, para serem computados, e esse cenário vai mudando. Agora, o que é certo é realmente esse
troca de primeiro para segundo, segundo para primeiro, e isso vai se manter, então isso aí até o final vai se manter. E é a parte emocionante, né, de se acompanhar uma apuração assim, enquanto as coisas estão acontecendo. Eu fico pensando cidade, por exemplo, o Rio de Janeiro, é uma apuração que não tem muito que discutível, do país de 60 Recife, por exemplo. Aqui não, aqui para quem está em casa é bom, né? Douglas, e aí tem um ponto que é bom colocar, que essa corrida assim bem apertada lá do lado mostra também o lado do eleitor de ter se disponibilizado, de estar acompanhando, eu acho que é uma das eleições realmente mais tensas e fortes que Teresina já teve. E eu acho que pela experiência que a gente teve dos 4 anos, né, então o eleitor teresinense, ele está querendo votar certo, ele está querendo eleger, independentemente de quem seja eleito, mas o eleitor está disposto a ir à urna e escolher e mudar esse cenário que a gente tem hoje. E aí entra um ponto assim, dessa corrida também, que é um fator que é o voto, o absenteísmo. Né? Porque é bom que esteja assim, porque o absenteísmo acontece quando ou o candidato ele já está tão lá na frente que o eleitor já não se empolga mais, já ganhou, já está na frente, não se empolga mais de ir votar, ou o contrário, de ele achar que o meu candidato já perdeu, não adianta, não precisa eu ir votar. Então, isso aí mostra exatamente o contrário, que o eleitor está disposto, está participativo, está querendo eleger, está querendo mudar essa realidade que a gente vive hoje, independentemente de quem seja eleito. Tá? Mas essa participação do eleitorado teresinense era muito importante. Agora, a gente está vendo aí o atual prefeito de Teresina, com 2,42% dos votos, são 155 votos. Professor, assim, primeiro, não é nenhuma surpresa quem acompanhou a campanha, a própria gestão do prefeito, a gestão classificada todos os lados políticos, digamos assim, como desastrosa. A comunicação do prefeito em si foi desastrosa, a comunicação institucional do prefeito, não houve comunicação institucional. Foram 4, 5 secretários de comunicação durante o mandato, que não tiveram autonomia para trabalhar. E a campanha, e aí, professor, o senhor com a experiência que o senhor tem, não só a experiência do campo teórico, mas na prática também, você tem 2 alternativas. No caso do prefeito Teresina, o que se tinha era uma candidatura, e isso está sendo demonstrado agora, completamente inviabilizada. Então, digamos, é mais recomendável dar um passo atrás, apoiar alguém, lançar um outro nome, do que arriscar um cenário irreversível, né? Praticamente irreversível. Mas já que entrou na disputa, que entrasse, né, para concorrer, tentar buscar. Mas o que se viu foi um prefeito que pouco participou dos debates, pouco concedeu entrevista, quase não fez reunião. Quer dizer, não existiu comando na prefeitura, não existiu campanha, professor. Eu acho que é um reflexo também do que a cidade vem demonstrando, ou os eleitores vêm demonstrando para o próprio prefeito, né? Esperava-se, ao longo desse processo todo, até da pré-campanha, que o prefeito melhorasse nas pesquisas, né? E, no entanto, não houve essa melhora. Ele manteve uma regularidade para baixo, teve um tempo que ficou estagnado e depois foi a cair mais ainda. Então, esse cenário, ele desestimula também a equipe, desestimula os próprios aliados. Você não vê, por exemplo, os vereadores que apoiam o prefeito, que têm cargos na prefeitura, que têm uma série de condições estruturais viáveis por conta de apoiar o Palácio Municipal, e não se via também muito movimento grande dos próprios aliados nesse sentido. É porque o cenário já estava polarizado muito cedo e apontando para uma dificuldade muito grande do prefeito conseguir encampar algum espaço, né? Conseguir evoluir. Os 4 anos foram 4 anos complicados, não resolveu os problemas da cidade, muito pelo contrário, né? Acho que é aquela coisa, se Teresina tinha algo ruim, a gestão do Dr. Pessoa conseguiu mostrar que era pior do que o que era, e aquilo que era razoável ou bom, ele conseguiu deixar ruim. Então, isso, a população, ela chega na ponta, e não adianta você, às vezes, estar cercado de lideranças nacionais e regionais, porque uma eleição municipal, ela é muito difícil, Ana, de ser verticalizada.
Por que ela é muito difícil de ser verticalizada? Porque ela conta muito com questões muito locais. Ela conta, por exemplo, a cidade está suja, então não é o presidente aliado ao prefeito que vai resolver o problema da cidade que está suja durante os 4 anos. A cidade não tem saúde, eu não consigo achar medicamentos básicos no posto de saúde, eu não consigo ter médicos, enfim, o hospital parou porque faltou equipamento, porque o equipamento esculhambou e não foi consertado a tempo. É uma série de questões muito, muito localizadas que, às vezes, por si só, a liderança regional ou a liderança nacional, ela não consegue fazer uma diferença. Muito pelo contrário, às vezes ela derruba, né? Por exemplo, tinha lideranças regionais que apoiavam o candidato e praticamente sumiram no pleito, né? Não apareceram para fazer campanha, né? E isso representa bem o quadro do doutor Pessoa, né? E eu acho que jogou a toalha muito cedo, né? Acho que foi mais ou menos o que aconteceu. Viu que não havia espaço, que não havia condições, estrutura tem, porque é a estrutura do Palácio da Cidade, né, para dar suporte para a campanha, mas não soube fazer o uso da comunicação, como você falou, Douglas, foi não só a comunicação institucional, né, a própria comunicação do próprio prefeito, né, muito ruim. E se me permite um adendo, quando o doutor Pessoa ganhou a eleição, as pessoas vieram me perguntar se eu não tinha ficado surpreso. Eu disse que não, porque em 2014, olha só, 2014 nós fizemos uma pesquisa qualitativa para o governo do Estado, em Teresina, né, Grupo Focal, e o nome do doutor Pessoa foi um nome muito fácil e muito palatável entre todos os grupos que a gente investigou. Era um nome muito fácil, muito palatável. Eu disse, olha, isso aqui está indicando o caminho. 2016, do mesmo jeito. Ele já com muita penetração, os memes dele, na época, faziam sucesso. O ponto negativo que as pessoas achavam dele é porque ele não sabia falar. Ele não sabe falar, não fala coisa com coisa, não articula bem as ideias, mas é um bom nome. Então, ele conseguia penetrar em todos os grupos. Me perdoe sua interrupção, mas você falou, não fala bem, quer dizer, isso ficou evidente a partir de um certo ponto. No início até que isso funcionou. As pessoas até que achavam engraçado, aceitavam, né? Se identificavam. Os memes que, via de regra, seriam negativos para qualquer outra pessoa, para ele eram positivos. Agora, chegou um momento, aquela mudança natural, você sai de candidato, vence uma eleição, se torna prefeito, acaba a lua de mel, a população começa a enxergar aquele que era candidato e agora é o gestor de uma forma diferente. Né? Até porque os memes aproximam a linguagem mais popular, né? E depois, se o resultado da gestão fosse diferente, talvez os memes ajudariam também. O problema é que, como a gestão não foi satisfatória, os memes passaram a ser vistos como um desrespeito, como palhaçada, como assim, não estar preocupado com a cidade, né?